Olá, tudo bom? Vou te dar mais uma carona hoje. Espero que esteja tudo bem com você. E ao final dessa breve viagem nossa, espero que você ainda fique melhor, né? Quero compartilhar com você hoje algo interessante que eu estive meditando até mesmo com um amigo meu e acabou sendo fonte para a ideia dessa reflexão aqui em relação a dois textos bíblicos. O primeiro deles está em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 11. O apóstolo Paulo diz assim: não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois sabemos de suas maquinações. A gente chega a algumas conclusões, observando certas conversas, e existem pessoas que elas supervalorizam, não é supervalorizam, mas elas potencializam de uma maneira exagerada aquilo que Satanás faz. A pessoa que vê o diabo em tudo. A pessoa que dá uma topada numa pedra, é o diabo que está se levantando contra ela. Uma conta dela ficou sem pagar, ela teve uma dificuldade, é o diabo que está levantando contra ela. Ela tomou uma fechada de um carro na rua, é o diabo. Ela esbarrou o carro em algum lugar, é o diabo. O copo caiu, é o diabo. Tudo, né? Uma supervalorização, aos extremos em relação a Satanás. Isso é extremamente ruim, porque a pessoa começa a ver até mesmo os pecados dela. Ela pecou, ela está passando por luta, é o diabo. Isso é o diabo, isso é o diabo. Tudo é o diabo, tudo. Nunca é ela mesma que faz as coisas erradas, sempre é o diabo. Isso é ruim, isso é muito ruim. Mas existe um outro lado da moeda, que também vai lá para o extremo. A pessoa vive a sua vida e o diabo para ela é como se fosse... O diabo está escrito na Bíblia o nome dele lá, está escrito Satanás, está escrito diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Aquilo é tudo sentido figurado. Chega a dar para pensar às vezes que a pessoa acredita, igual certas pessoas aí dizem, que na verdade os demônios, na verdade somos nós mesmos, nossos demônios, né, os nossos diabos, nossos desejos, as coisas ruins dentro de nós. Não existe seres malignos. E o apóstolo Paulo nos ensina que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes deste século, dominadores das regiões celestiais. Paulo está falando em relação à sua dificuldade a terceiros, não uma dificuldade interna, primeiramente. Ele está falando de uma dificuldade externa. Então, na verdade, a minha dificuldade ali não é contra o meu irmão, de carne e de sangue como eu. Não é ele propriamente a minha luta, mas é contra demônios, principados, potestades, seres malignos nas regiões celestes. Mas existe também uma influência poderosa de Satanás sobre a vida das pessoas. Você observa ao longo de toda a história que ele age em prol de destruir não somente o povo de Deus, mas toda a obra de Deus. Ele age mantendo o mundo numa situação alienada, ele influencia a mídia, influencia todas as coisas. E ignorar a ação do diabo é como se eu ignorasse aquilo que Paulo se preocupava também. Se eu creio no apóstolo Paulo, sendo ali inspirado pelo Espírito Santo, trouxe as escrituras ali, Deus trouxe através dele, trouxe ensinos maravilhosos que nos são assim, fonte de vida. Então eu não posso jogar fora nenhum dos ensinos de Paulo. E o apóstolo Paulo diz: eu não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois sabemos de suas maquinações. Se você observar o contexto aqui de 2 Coríntios 2, 11, ele fala sobre perdoar. Então, como é a forma, uma das formas, né, que Satanás, de derrotado, né, de um ser derrotado, de um ser vencido, condenado, ele passa a ser um vencedor na sua vida e na minha vida. Uma das formas, eu não perdoo. Os meus sentimentos contra um irmão, contra meus amigos, contra as pessoas que me feriram de alguma forma, é um sentimento angustiante, onde eu não consigo liberar perdão para essas pessoas, onde eu não consigo olhar para elas e ter paz. Então Satanás ele traz pensamentos, ele traz... É como se ele sussurrasse em nossas mentes, cada vez mais alimentando essas coisas. Ou seja, não é que Satanás peca por mim e por você. Não é que ele faz você pecar, não é isso, mas ele te induz a isso. O que ele quis fazer com Jesus no deserto?
ofereceu para Jesus, falou, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ó, se você é filho de Deus, pula daqui de cima do templo, porque a Bíblia fala que vai dar ordem aos seus anjos para te guardar de todo mal, de tropeçar. E por fim oferece para Jesus ainda, olha, eu te dou todos eles na terra se você se prostrar e me adorar. Satanás, ele veio, ele é o tentador. Ele não é aquela pessoa que bota o revólver na sua cabeça e te mata, não. Ele é aquela pessoa que entrega o revólver na sua mão e fala, você já não tem mais esperança de vida. Por que você não acaba com isso tudo? Por que você não se mata? Ele não tem poder de ele mesmo ir lá e trucidar um ser humano. Deus não deu esse poder para ele. Deus não é que ele não tem poder, não é um talento dele inato, não é que ele é um ser que não possa matar. Mas não é dado a ele respaldo para encostar as mãos numa pessoa e matar por ele mesmo. Não, mas ele é o tentador. A ele é dado o direito de tentar. A ele é dado o direito, a permissão de tentar convencer o mundo a amar cada vez mais o pecado. E ele tem sido, irmãos, um exímio, talentoso enganador. Ele iniciou lá em Adão e Eva, lá no Éden. E se eu for tratar esse inimigo meu, o apóstolo Paulo me ensina, nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, se eu ignoro que eu tenho um oponente tão formidável quanto é Satanás, eu em qualquer momento desse eu vou estar enredado numa armadilha dele e eu não vou nem perceber. Nossa primeira luta é contra nós mesmos. Lutamos contra o nosso pecado. Matamos a nossa carne, lutamos contra isso. Por quê? Porque a única coisa que Satanás tem contra nós é o nosso próprio pecado. E já não bastasse nós amarmos tanto aquilo que Deus odeia muitas vezes, não bastasse nós pecarmos tanto, não bastasse nós fazermos tanta coisa errada, ainda tem alguém que ama te ver nessa condição. Ainda tem alguém que quer muito mais vizinhos com ele no inferno. Ainda tem mais alguém que é extremamente sagaz e maligno e mal, ruim, podre, e ele quer levar você junto. Olha que interessante. Lucas, última passagem, Lucas 22, versículo 31. Jesus fala com Pedro assim, Simão, Simão, Satanás vos procurou para vos peneirar como trigo. Mas eu roguei por ti, para a tua fé não desfalecer. E tu, uma vez convertido, confirma os seus irmãos. Olha que interessante. Jesus confessa para Pedro, Pedro, Satanás procurou, né? Satanás vos procurou para vos peneirar. O que é isso? Ele ia tentar vocês. Ele ia colocar vocês numa situação difícil. Perseguições, lutas, dificuldades. Isso veio acontecer? Veio. Porque Jesus Cristo não rogou a Deus para que Deus livrasse os seus discípulos de serem peneirados pelo diabo, de serem tentados, perseguidos, atacados. Mas Jesus pediu ao Pai o quê? Para que a fé deles não desfalecesse. Eis aí outro ponto, onde geralmente Satanás, de derrotado, sai como vencedor. Quando ele vem te peneirar, a sua fé desfalece. Ah, mas desfalece então porque ninguém rogou por mim? Não é bem isso, irmão. É porque você ignora o princípio lá de 2 Coríntios, capítulo 2, 11. Você não compreende as maquinações do diabo. Você não resiste a ele na palavra, você não medita nas escrituras. Logo, a fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Esse ouvir não é simplesmente alguém falando para você, não é somente isso. Mas é você lendo a palavra de Deus também. É você meditando nas escrituras, não negando que Satanás maquina dia e noite há milênios. Como detonar a criação de Deus. Como fazer com que o homem seja cada vez mais amante de si mesmo. É um ser extremamente experiente naquilo que ele faz. E você, quando você olha para o diabo, quando você pensa no diabo e diz, não, eu não tenho que me preocupar com o diabo, eu tenho que me preocupar com o meu pecado. Tudo bem, você está andando metade do caminho. Preocupe-se com o seu pecado, viva em santidade, medite nas escrituras,
tenha vida de oração, tenha uma vida piedosa, mas seja firme e vigilante, porque o diabo, vosso inimigo, está ao vosso derredor, como um leão, rugindo, esperando uma brecha para que possa devorar. Essa mensagem que eu estou te dando aqui agora, não é uma mensagem para que você fique saindo por aí para a rua com medo do diabo, não é isso. Não é isso. Mas é uma mensagem que eu quero te levar a pensar da seguinte forma: eu não posso andar somente com uma perna. Eu não posso ficar andando com uma perna só. Eu tenho que andar com as duas. Ou seja, eu luto contra o meu pecado e eu luto contra o diabo. Eu fico atento ao meu pecado e atento aos movimentos do meu inimigo, o inimigo da minha alma. Amém? Espero ter sido claro o suficiente. Espero que essa mensagem entre no seu coração e quando você sair desse carro, ela venha retumbar dentro de você e te fazer preparado, te levar a se preparar cada vez mais, lutando contra o seu pecado e resistindo ao diabo, para que ele fuja de você. Resistir ao diabo. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Você possa ser abençoado, você possa abrir o seu coração, que essa palavra entre no íntimo do seu ser, e não permita que um derrotado como o diabo seja um vencedor na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus. Tchauzinho.